Olá, começa o Saúde Agora, o seu espaço de bem-estar e prevenção. Hoje o nosso alerta é sobre a meningite B, uma doença silenciosa, mas que exige atenção rápida e uma prevenção eficaz. Você sabe como identificar os sintomas e qual a melhor forma de proteger a sua família? Para isso, conversamos agora com o Dr. Lívio Dias, ele que é infectologista do Grupo Santa Joana. Seja muito bem-vindo, Dr. Lívio. Muito obrigado. Bom, doutor, para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre esse surto, né, de meningite no Reino Unido, né, as autoridades investigam esse surto e também mortes já foram confirmadas. Diante, né, desse cenário, o que a gente pode trazer aqui para o Brasil, que então classificasse, né, as diferenças aí da meningite e o que é meningite B? Tá ótimo. Bom, esse surto que está acontecendo no Reino Unido gera um alerta aqui para nós no Brasil, porque eles também contam com um sistema de saúde muito forte, público, e apesar disso estão vivenciando essa realidade de surto de meningite B, uma doença muito agressiva, que tem a capacidade de causar casos letais, gerar sequelas e tem uma velocidade de acontecimento muito grande, disparando esse alerta para a gente para a necessidade de medidas preventivas, de manter nosso calendário vacinal em dia e até de iniciar uma discussão em relação à ampliação da cobertura vacinal, especialmente no Sistema Único de Saúde. E falando sobre essa questão do Sistema Único de Saúde, doutor Lívio, né, a meta, né, sempre é para todas aí as campanhas, né, também de vacinação, né, 90% da população vacinada. A gente fala sobre a vacinação como um meio de prevenção mais eficaz, mas existe uma diferença, né, das vacinas no Sistema Único de Saúde e na rede privada diante a meningite? Sim, então uma diferença muito significativa, né, entrando na questão das meningites de uma maneira geral, a gente tem meningites que são chamadas meningites virais e a gente tem meningites bacterianas. As bacterianas são as que despertam maior preocupação e nos últimos anos a gente tem visto um aumento da ocorrência desse tipo de meningite aqui no Brasil. E entre as meningites bacterianas, a gente tem as meningites meningocócicas. A meningocócica prevenível por vacina, ambas as meningites, né, tanto as causadas pelo tipo C e outros sorogrupos, quanto as causadas pelo meningococo B, mas infelizmente, né, nesse momento no Brasil, no Sistema Único de Saúde, a gente conta com a vacina para o tipo C e para o ACWY, voltada para o público de menores de 2 anos e para adolescentes, e a meningocócica B ainda não está disponível na rede pública de saúde, e essa proteção é exclusiva para a rede privada. E nos últimos números é importante destacar que a meningite B ganhou mais importância nesses últimos anos e hoje ela já responde pela maior parte das meningites meningocócicas. Então ela supera a meningite C, que era a mais comum, e hoje já é o tipo de meningite meningocócica mais comum no Brasil, apesar de não estar contemplada no calendário vacinal do SUS, mas sim no calendário da rede privada. Então, a gente pode classificar que o tipo B é mais prevalente, então, dentre os outros tipos de meningites, é isso? Isso, considerando a meningite meningocócica. Quando a gente fala de bacterianas, a mais prevalente é a pneumocócica, que também é prevenível por vacina. Mas entre as meningocócicas, a meningo B já é mais prevalente no Brasil. Essa é uma informação recente de um acontecimento dos últimos anos. Doutor Lívio, quais são os sinais de alerta, né? Como identificar a meningite B, especificamente falando sobre ela? Em qual idade ela é mais, numa situação mais agravante, assim, em bebês? Como que funciona mesmo os sinais, fazendo essa classificação desde a primeira infância? Certo. Então, a meningite do tipo B, ela pode acontecer em qualquer faixa de idade, mas ela é mais comum
abaixo dos 5 anos, e quando a gente olha os dados do último ano no Brasil, especialmente nos menores de 1 ano de idade, por questões imunológicas, né? Então, essa população acaba sendo mais vulnerável. Em relação a sintomas, a grande preocupação é pela velocidade com que eles acontecem. Então, em cerca de 24 horas, mais da metade dos pacientes que têm um diagnóstico de meningite já vão apresentar sintomas, e esses sintomas podem ser muito graves. Vômitos, a cefaleia, né? Então, aquela dor de cabeça para aquelas crianças maiores que conseguem se queixar, manchas pelo corpo, rigidez na nuca, e o que chama atenção é a progressão extremamente rápida desses sintomas. E é importante destacar que, na presença desses sintomas, é fundamental que a família procure o atendimento de saúde o mais rápido possível. A gente está falando de uma doença que acarreia uma alta letalidade, e essa letalidade se relaciona muito com o tempo em que a gente consegue tratar. Então, para uma criança que foi atendida nas primeiras horas e já recebeu o tratamento adequado, que normalmente é feito com antibióticos logo de imediato, a gente está falando de uma letalidade na casa de 10%. E essa letalidade pode ultrapassar os 50% com um atraso de apenas algumas horas em relação ao início do tratamento. Então, na presença de febre, irritabilidade, vômitos, manchas pelo corpo, é importante procurar atendimento de saúde para poder ser feito o diagnóstico apropriado e, se necessário, iniciar o tratamento o quanto antes. E, doutor Lívio, você acredita que talvez a demora, né, nesse atendimento, no sentido dos pais ou responsáveis, demorar um pouquinho para levar adiante, né, desses sintomas, porque se confunde um pouquinho com outros tipos de vírus ou bactérias, né, por isso que há talvez uma certa demora na procura por um especialista? Sem dúvida, isso acaba dificultando, né, o acesso das famílias rapidamente, porque a doença se confunde com outras doenças. No entanto, né, ao detectar uma progressão rápida para aquele pai, aquela mãe que está acompanhando uma criança que estava brincando há poucas horas, estava super ativo, estava mamando, e de repente, rapidamente começa com febre alta, especialmente manchas pelo corpo, vômitos, e é importante nesse cenário, apesar de toda a dificuldade diagnóstica, né, então de se confundir com algumas outras questões, essa velocidade de progressão dos sintomas pode ser um alerta significativo para procurar atendimento médico. E as manchas no corpo são extremamente características, então essas manchas devem ser avaliadas prontamente. Certo. E, doutor Lívio, então é nesse sentido, né, por ser tão rápido, aí a maneira com que os sintomas, eles, né, acometem esse paciente, por isso que ela é considerada perigosa nesse sentido. E o paciente, ele fica com algumas sequelas, né, nesse período de tratamento, existe essa probabilidade de uma sequela diante a meningite? Sim, então, além da questão da letalidade, né, que são os casos fatais, né, mais dramáticos, a gente tem sim uma proporção grande de pacientes que vai desenvolver algum tipo de sequela. Isso também se relaciona com o início do tratamento, né? Então, a rapidez do diagnóstico e início do tratamento. Essas sequelas vão desde amputações, né? Então, nos casos mais graves, então pode gerar uma lesão em pernas, em braços, gerando amputações, sequelas neurológicas, então perda visual, perda auditiva e outras complicações neurológicas podem decorrer da meningite. Então, além da gravidade, potencial letalidade, a gente ainda tem que lidar com essa questão das sequelas que a meningite bacteriana, especialmente, pode causar, e o meningococo tem essa característica de grande agressividade e rapidez para a ocorrência das formas graves. Certo. E, doutor Lívio, já que a principal, talvez, prevenção é a vacina, já que para essa em questão, né, da meningite B, somente na rede privada, qual a alternativa, né, o que esse pai responsável deve
fazer em relação às prevenções, além da vacinação, é claro, para quem não tem tanto esse acesso, né, à rede privada? Certo. Então, a gente se manter imunizado contra todas as outras doenças que a gente tem disponível, a vacinação é fundamental, porque a gente tem outras meningites bacterianas que são preveníveis por vacina, meningites virais que são preveníveis por vacina e que a gente tem disponível na rede pública. Então, isso já ajuda bastante, porque a gente já vai garantir proteção contra relação ao meningococo B, né? Então, a alimentação da vacina está disponível na rede privada. O que é importante em relação à proteção para quem não vai conseguir acesso à vacina contra a meningite B, são cuidados gerais contra a transmissão de doenças por via respiratória. Então, evitar grandes aglomerações, higiene das mãos é super importante, lugares fechados, então também com pouca ventilação, são medidas gerais que valem para várias doenças que são transmitidas por via respiratória, que podem, até certo ponto, contribuir com a redução da transmissão do meningococo B. E uma outra questão importante seria uma medida de saúde pública que é feita em situações de surto, a partir da identificação de um caso em uma escola, em um alojamento, em algum local ou em alguma comunidade, seguir as orientações da vigilância em saúde. A gente tem medidas de prevenção, então, para contatos próximos é possível fazer prevenção, então, e a vacina pode estar disponível também em situações de surto, então, seguir as recomendações das autoridades de saúde. Perfeito, então, doutor Lívio, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro Saúde Agora e esclarecer um pouquinho a respeito da meningite e o mais importante, né, trazer essa informação que não há essa preocupação, né, aqui no Brasil diante essa doença. E é claro, né, falando sobre aí a conscientização também da vacinação, ficar de olho aí no esquema vacinal, né? É isso aí. Muito obrigada. Obrigado. Bom, o Saúde Agora fica por aqui, nós temos um encontro marcado na próxima edição. Acompanhe esse e outros episódios pelo @TV Câmara Campinas. Até lá!